Origens e desenvolvimento. A mitologia grega tem suas raízes nas crenças e práticas religiosas dos povos da Grécia Antiga, que adoravam uma variedade de deuses e deusas, muito antes da escrita ser amplamente utilizada. Muitos mitos gregos remontam à era micênica, aproximadamente de 1600 a 1100 a.C., como evidenciado em inscrições em tabuletas de argila, encontradas em sítios arqueológicos como Micenas e Pilos. A palavra mitologia deriva do grego mitos, que significa história, conto ou fábula, e logos, que significa estudo ou discurso. Portanto, mitologia refere-se ao estudo ou discurso sobre os mitos, que são narrativas tradicionais que explicam aspectos fundamentais da existência, como a origem do universo, a natureza dos deuses, a criação da humanidade e a formação de fenômenos naturais. Sendo um conjunto de narrativas que abrange deuses, deusas, heróis, monstros e eventos que os antigos gregos acreditavam explicar a origem e a natureza do mundo ao seu redor. Essas histórias eram transmitidas oralmente de geração em geração e posteriormente registradas em textos escritos. Com o tempo, esses mitos foram preservados e elaborados pelos poetas e artistas gregos, como Homero e Hesíodo, que os registraram em obras como a Ilíada, a Odisseia e a Teogonia. Estes textos fornecem uma rica fonte de mitos e lendas, que capturam a imaginação dos gregos antigos e continuam a inspirar admiradores de mitologia até hoje. Vamos embarcar nas histórias dos gregos antigos. Em um tempo há muito perdido nas brumas da história, quando os picos do Olimpo tocavam os céus, e os mares de azul profundo abraçavam as terras da Grécia, os antigos gregos viviam imersos em um mundo de mitos e maravilhas. Para eles, os deuses e deusas eram mais do que meras figuras divinas, eram companheiros cotidianos, cujas histórias fluíam como rios de sabedoria e inspiração pelas veias da cultura grega. Era nas praças das cidades, nas encostas das montanhas sagradas e nos teatros ao ar livre que essas narrativas emocionantes ganhavam vida. Os gregos reuniam-se para ouvir poetas recitar os versos épicos de Homero, como a Ilíada e a Odisseia, ou os contos místicos de Hesíodo, que desvendavam os segredos da origem do mundo e dos deuses. Através da oralidade, essas histórias eram passadas de geração em geração, enriquecendo-se com cada conto, cada gesto, cada olhar. A mitologia grega não era apenas uma coleção de contos fantásticos, era uma parte vital da cultura, religião e identidade grega. Desde o nascimento dos deuses até as aventuras dos heróis, as narrativas mitológicas permeavam todos os aspectos da vida cotidiana dos gregos antigos, moldando sua moralidade, sua visão de mundo e sua compreensão da condição humana. Os antigos gregos eram politeístas, o que significa que eles acreditavam em múltiplos deuses e deusas. A religião grega antiga era uma parte essencial da vida cotidiana e da cultura grega, permeando todas as esferas da sociedade, desde rituais públicos até práticas individuais. Os deuses gregos eram considerados seres imortais, mas não eram onipotentes ou oniscientes, como o Deus único em algumas religiões monoteístas. Eles possuíam personalidades distintas com características humanas como emoções, desejos e conflitos. Os deuses eram vistos como governantes do universo e detentores de poderes específicos sobre fenômenos naturais, aspectos da vida humana e eventos históricos. Mas não eram apenas os deuses que moldavam o destino dos gregos antigos, os heróis também desempenhavam um papel crucial nas narrativas épicas. Hércules, o herói dos 12 trabalhos, enfrentava desafios impossíveis com bravura e determinação, ensinando aos mortais o valor da perseverança e da superação. Ulisses, o astuto e astucioso herói da Odisseia, navegava por mares tempestuosos e enfrentava monstros terríveis, em sua busca por casa e família, simbolizando a luta pela própria identidade e pelo retorno ao lar. Essas histórias não eram apenas entretenimento, eram espelhos que refletiam os triunfos e tragédias da condição humana.
Os gregos viam nos deuses e heróis não apenas seres divinos, mas também exemplos a serem seguidos, modelos de virtude e vício, coragem e medo, amor e ódio. Através dessas narrativas, eles exploravam os mistérios do universo e buscavam respostas para as grandes questões da vida e da morte. As evidências arqueológicas da mitologia grega podem ser encontradas em várias formas, incluindo artefatos, monumentos, templos, inscrições e outros vestígios físicos. Aqui estão alguns exemplos. Templos e santuários. A Grécia Antiga era pontilhada com templos e santuários dedicados aos deuses e deusas do panteão grego. Esses locais sagrados, como o Partenon em Atenas, dedicado à deusa Atena, ou o Templo de Apolo em Delfos, fornecem evidências tangíveis da devoção dos antigos gregos aos seus deuses e da importância da mitologia em suas vidas. Esculturas e artefatos. Esculturas, relevos e outros artefatos artísticos retratam frequentemente figuras mitológicas como Zeus, Atena, Hermes e muitos outros deuses e heróis. Essas obras de arte oferecem insights sobre as representações visuais e as histórias mitológicas que eram importantes para os antigos gregos. Vasos e cerâmicas. Os vasos gregos, incluindo ânforas, cálices e cerâmicas de figuras negras e vermelhas, muitas vezes apresentavam cenas mitológicas. Esses artefatos são uma importante fonte de evidência iconográfica para a mitologia grega. Epigrafia. Inscrições em pedra, em túmulos, monumentos e outros locais, muitas vezes mencionam deuses, heróis e eventos mitológicos. Essas inscrições podem incluir hinos, dedicatórias ou até mesmo narrativas mitológicas mais curtas. Cidades e toponimos. Muitas cidades antigas gregas levavam nomes relacionados a deuses e deusas, como Atenas, nomeada após Atena, e Corinto, associada a Poseidon. Esses toponimos fornecem indícios da presença e da importância dos deuses na vida cotidiana dos antigos gregos. Rituais e práticas religiosas. As evidências arqueológicas também podem incluir vestígios de rituais religiosos, como oferendas votivas, sacrifícios e práticas cerimoniais, associadas aos cultos e festivais dos deuses. Essas são apenas algumas das muitas formas pelas quais a arqueologia contribui para a compreensão da mitologia grega, fornecendo insights valiosos sobre como essas histórias e divindades eram vivenciadas e veneradas na sociedade antiga. Crenças e religiões contemporâneas que resgatam aspectos da mitologia grega existem várias. Helenismo é uma religião neopagã que busca reconstruir e praticar as antigas tradições religiosas da Grécia Antiga. Os praticantes do helenismo adoram os deuses do panteão grego, observam rituais e festivais baseados nos calendários religiosos antigos, e estudam os mitos e textos religiosos gregos. Neopaganismo engloba uma variedade de tradições religiosas modernas que buscam inspiração em sistemas de crenças pré-cristãos, incluindo a mitologia grega. Embora nem todas as tradições neopagãs se concentrem exclusivamente na mitologia grega, muitas incluem elementos e práticas derivadas dela. Wicca. Embora a Wicca tenha suas raízes em tradições pagãs europeias, alguns ramos incorporam elementos da mitologia grega em sua prática, incluindo a adoração de deidades gregas em seus rituais. Astrologia. Embora não seja uma religião por si só, a astrologia frequentemente faz referência aos deuses e mitos gregos em sua simbologia. Por exemplo, muitos dos planetas do Sistema Solar são nomeados após divindades gregas, por exemplo, Zeus, Júpiter, Afrodite, Vênus, Ares, Marte. E a interpretação dos signos do zodíaco muitas vezes envolve mitologia grega. Magia cerimonial. Certas tradições de magia cerimonial incorporam elementos da mitologia grega em seus rituais e práticas. Os praticantes podem invocar ou trabalhar com deidades gregas como parte de seus trabalhos mágicos. Movimentos espirituais modernos.
Alguns movimentos, como a Nova Era e outras formas de espiritualidade holística, podem fazer uso dos deuses e mitos gregos, como parte de sua cosmologia e prática espiritual. Isso pode incluir meditação sobre deidades gregas, visualizações guiadas e trabalhos rituais. Arte e literatura contemporâneas continua a ser uma fonte de inspiração para artistas, escritores e criadores contemporâneos. Muitas obras de arte, literatura, música e cinema fazem referência aos deuses e mitos gregos de várias maneiras, às vezes explorando temas mitológicos em um contexto moderno, ou reinterpretando histórias antigas de novas maneiras. Essas são apenas algumas das maneiras pelas quais os deuses e mitos são utilizados e reinterpretados em uma variedade de contextos religiosos, espirituais, filosóficos e culturais contemporâneos. A riqueza e flexibilidade continuam a inspirar e cativar pessoas ao redor do mundo. Os festivais e Jogos Olímpicos praticados pelos gregos antigos eram uma parte crucial de sua vida religiosa e cultural, servindo como formas de homenagear e honrar os deuses. Aqui estão alguns dos festivais e jogos mais proeminentes. Os Jogos Olímpicos, realizados na cidade de Olímpia a cada 4 anos, eram os mais famosos e prestigiados dos Jogos Pan-helênicos. Eram dedicados ao deus Zeus e incluíam competições atléticas como corridas, lutas, lançamento de disco e dardo, além de eventos musicais e literários. Os Jogos Píticos, realizados em Delfos a cada 4 anos, eram dedicados ao deus Apolo. Eles consistiam em competições musicais, literárias e atléticas, incluindo corridas de cavalo e concursos de canto e poesia. Os Jogos Istmicos, realizados a cada 2 anos em Corinto, eram dedicados a Poseidon, deus do mar. Eles incluíam competições atléticas e musicais. Os Jogos Nemeus, realizados em Nemeia a cada 2 anos, eram dedicados a Zeus. Eles apresentavam competições atléticas semelhantes às dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Panatenaicos eram realizados em Atenas a cada 4 anos, em honra à deusa Atena. Eles incluíam corridas, lutas, competições equestres, além de concursos musicais e literários. Estes são apenas alguns exemplos dos festivais e jogos praticados pelos gregos antigos em homenagem aos seus deuses. Esses eventos desempenhavam um papel importante na vida religiosa, social e cultural da Grécia Antiga, unindo pessoas de diferentes cidades-estado em competições pacíficas, e demonstrando a importância dos deuses na vida cotidiana e na identidade grega. Impacto na literatura e arte ocidental. Os mitos gregos também tiveram um impacto profundo na literatura e na arte ocidental. As obras dos poetas gregos como Homero e Hesíodo estabeleceram os fundamentos da narrativa épica e influenciaram escritores ao longo dos séculos. Além disso, a rica iconografia dos mitos gregos foi uma fonte constante de inspiração para artistas de todas as épocas, desde os pintores renascentistas até os cineastas contemporâneos. Mesmo nos dias de hoje, a mitologia grega continua a exercer um fascínio duradouro sobre o público. Suas histórias são frequentemente revisitadas e reinterpretadas em filmes, séries de TV, jogos, quadrinhos e outras formas de mídia contemporânea. Além disso, a mitologia grega ainda é estudada e apreciada como uma parte essencial da herança cultural ocidental, demonstrando sua relevância contínua e sua capacidade de cativar a imaginação de novas gerações. Embora os antigos gregos possam ter partido há muito tempo, seu legado perdura nas páginas dos livros, nas telas dos cinemas e nos corações daqueles que buscam compreender os mistérios do mundo e da alma humana. E assim, o ciclo eterno das histórias continua, tecendo os fios da memória e da imaginação em uma tapeçaria de infinitas possibilidades. Espero que tenham gostado. Até a próxima!